A gente já falou aqui contra AMD versus Intel. Agora é hora de falar da AMD versus NVIDIA. Salve, meus queridos, Robertinho e Davi aqui para fazer outro vídeo aqui de argumentos aqui pra gente ter um debate sobre qual a melhor placa de vídeo, a AMD e a Intel. A gente não tá aqui... Intel não, NVIDIA, né? A gente não tá aqui pra basicamente escolher uma delas como a vencedora. Não é isso, isso não vai acontecer aqui, que nem não houve um da AMD versus da Intel, beleza? A gente tá aqui pra basicamente argumentar, debater um pouquinho sobre por que você talvez possa escolher essa daqui e por que você talvez possa escolher essa daqui. Cada uma tem seu caso de uso e é isso que a gente vai ver. Deixa o teu like, se inscreve no canal e eu vou deixar você começar. Bom, Robertinho, quando a gente vai falar de placa de vídeo, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Performance, cara. É claro, eu quero ter a melhor performance possível e hoje eu te garanto com todas as palavras que a melhor performance que você encontrar no mercado é da NVIDIA. Eu não digo que, não existem placas da AMD que talvez sejam melhores que algumas placas da NVIDIA, ou que a pior placa da NVIDIA seja melhor do que a melhor placa da AMD. Não, mas hoje em dia, se você quer a melhor performance, a máxima performance, hoje em dia, a 4090 é a placa que você tem que ir, já que ela é realmente a que tem a melhor performance. E se você for olhar nas demais, a NVIDIA sempre tem uma perninha acima, sem falar das outras features, né? Com certeza, mas isso é algo que a gente tem que ver. Beleza, a melhor performance possível que você vai encontrar é da NVIDIA em quase todas as gerações, desde o começo aí das Radeon, das GTX e RTX, a NVIDIA acaba indo na frente. Mas é aquilo, quem está procurando a melhor performance possível é um grupo muito nichado e muito pequeno. E daí a gente acaba indo para aquilo. A galera que está procurando uma certa performance, aquela galera que quer jogar o que eles quiserem no 1080p sem se preocupar. Eles não estão indo, vamos então na melhor performance no 1080p. Não. Elas estão indo o que vai rodar no 1080p, tudo que eles quiserem, com um preço mais baixo. E, por causa disso, a AMD acaba entrando no jogo de uma forma bem forte. A gente viu muito isso no ano passado com a RX 6600, uma placa super barata que estava ali, chegou a custar 1.200 fora de promoção especial, uma placa que rodava tudo que você quiser no 1080p. A gente via isso no lado da NVIDIA também? Sim, obviamente, eles tinham placa que rodava tudo no 1080p, mas era sempre mais caro. O preço por performance da AMD acaba ganhando. Mas o negócio que tem que pensar também é que mesmo que as placas da NVIDIA sejam um pouco mais caras, elas acabam que elas fazem algumas outras tarefas melhor, como por exemplo, para trabalho elas são melhor. Se você quer streamar, hoje em dia a placa da NVIDIA é quase que obrigatório, já que você tem toda a questão lá do NVENC, você basicamente não sente perda de performance quando você está streamando. Ela tem toda a questão ali, você gosta de salvar suas plays para tipo, compartilhar em redes sociais. Tem o Shadowplay, se você gosta, se você, por exemplo, tem um mic ruim, você tem lá o NVIDIA Broadcast, você consegue consertar o seu microfone. Você tem até as questões da câmera dela lá com o inteligência artificial, para você poder fazer o crop bonitinho. A NVIDIA tem vários desses recursos que a AMD está começando a engatinhar agora e que vão te dar muito mais performance. Sem falar, é claro, de DLSS e toda a questão de compatibilidade do Ray Tracing, que é muito mais forte na NVIDIA do que na AMD. Mas isso é aquilo que a gente já ouviu falar. Poucas pessoas vão se importar com Ray Tracing. Se você quer jogar, eu quero jogar, eu quero ter o meu PC Gamer para jogar, que nem se eu fosse jogar num console. Eu quero ligar, abrir Steam, abrir o Game Pass, abrir qualquer outra plataforma, clicar no meu joguinho e jogar. A AMD acaba sempre ficando ali na frente, porque a galera, muita gente, a galera que provavelmente está assistindo esse vídeo, se importa com performance. Com certeza. Se importa com ver o FPS no canto da tela e ver se aquele 1% low tá batendo algo que eles querem, ver se aquela média tá batendo algo que eles querem. Gameplay de MSI Afterburner. Gameplay de MSI Afterburner, exatamente. Mas se você tá procurando só jogar sem se preocupar, putz, eu quero meu Ray Tracing lá no alto porque eu quero conseguir olhar essa poça de água no chão e eu quero conseguir ver aquele arranha-céu lá na distância olhando na poça de água. Sim, a NVIDIA acaba indo na frente em questão de DLSS e em questão de Ray Tracing. Mas, batendo com DLSS, a gente tem o FSR, que sim, você pode usar nas placas de vídeo da NVIDIA, mas elas estão aí para ajudar muito as placas de vídeo da AMD. E
parando para pensar, tem aquilo. O FSR é open source, sim, qualquer um pode ajudar. Inclusive a Intel. Inclusive a Intel, sim. A gente daqui a pouco vai ter que incluir a Intel nesses vídeos também, né? Espere ano que vem, que com certeza vai ter uma Intel Arc no meio dessa daqui. Pensando que a AMD fez o FSR pensando em open source, mas usando como base, obviamente, as AMD Radeon, isso acaba sendo algo que com certeza é um pouco, pelo menos um pouco, mais otimizado para essas plaquinhas de vídeo aqui, beleza? Mas a coisa que a gente tem que pensar, Albert, também em consumo. Todo mundo sabe ali que você vai pegar o seu PC, você vai colocar uma fonte ali dos seus 600, 700 watts e você não quer ficar sabendo de trocar a fonte. Beleza, na NVIDIA você vai ter que trocar a fonte? Vai, se for para uma 4090, por exemplo, aquela placa ela pode chegar a 450 watts, além de que se você for fazer shunt mod, umas outras coisas que tiram sua garantia personal, cuidado, daí consegue bater mais de 600, 700 watts. Fora os pics, né? Os picos numa 4090. Mas no geral, se você for olhar o resto da linha da NVIDIA, é uma linha muito mais econômica e então é uma linha muito mais fria. O que isso vai te proporcionar? Ela sendo uma linha mais fria, é aquela coisa, a gente não tem já longevidade de plataforma ali, tanto da série 30, quanto da série 40, quanto da 6000, quanto da 7000 da AMD, por exemplo, para falar, ah não, essa placa tem uma longevidade melhor, essa aqui tem uma longevidade pior, mas a gente sabe que silício não gosta de calor, então quanto menos calor você tiver no seu sistema, quanto mais conseguir manter fria, desde placas, processadores, qualquer outra coisa que envolve ali microarquitetura em silício, você vai ter uma longevidade maior do seu produto. E nisso a NVIDIA consegue ser ainda melhor, já que você tem um TDP menor. Um TDP menor você consegue uma melhor eficiência energética, ela já usa uma litografia menor também do que a AMD. Isso faz com que você tenha um processo mais eficiente, você economize mais energia e gere menos calor, o que deve, uma coisa, não chegamos nesse ponto ainda, mas deve conseguir ali ter mais ainda longevidade na plataforma, sem falar que se você pegar, por exemplo, uma série 40 ali, uma 4070, por exemplo, você pode ter certeza que, a não ser que você seja muito, eu preciso sempre rodar com tudo no máximo, se não for ultra eu não gosto, você consegue rodar por muitas e muitas gerações aí, eu chuto ali pelo menos uns 5, 6 anos, tranquilamente, sem precisar baixar a resolução, sem precisar baixar nada, principalmente com DLSS e outras coisas que podem te ajudar a trazer ainda mais performance para essas placas aqui. Mas uma coisa que a gente vê, que a gente não vê muito no lado da AMD, mas a gente vê no lado da NVIDIA, é o fato de que, por exemplo, umas RTX 3000 são placas bem atualizadas ainda. Uma placa que eu, ou até mesmo você, a gente recomendaria ali, principalmente a 3060, que continua sendo bem forte, principalmente aqui no mercado brasileiro, e também no internacional, sendo a placa de vídeo mais usada na Steam. Ela tem um probleminha já. Qual que é o problema dela? Lançou o DLSS 3, que seria o Frame Generation, a geração de frames, aquela geração de frames completos do zero, e não está disponível na 3060. Esse é o problema que a gente vê no lado inteiro da NVIDIA, que é novas tecnologias, eles acabam usando para impulsionar a venda de novas gerações. Então tem chance dessa 4070, daqui a um ano, quando lançar as RTX 5000, não ter uma tecnologia super importante que eles podem introduzir, assim como aconteceu da RTX 3000 para 4000, usando o Frame Generation. Isso é algo que a gente não vê do lado da AMD, que o FSR veio tanto para qualquer placa de vídeo da AMD, da RX 500 para cima, como qualquer placa de vídeo da NVIDIA, você pode usar da GT 1030 para cima, e também do lado da Intel, usando as ARC. A AMD fez isso, então todo mundo pode usar o FSR, qualquer isso, então não tem essa limitação que a NVIDIA acaba impondo, principalmente com o RTX e o DLSS. Mas é que tá, Robertinho, justamente se você, beleza, talvez a NVIDIA até bote um certo paywall nessas features mais novas para as placas mais novas, mas aquela coisa, se a AMD fizer um bom trabalho, que é uma coisa que você espera se você comprar uma placa dele, você também consegue utilizar na NVIDIA. Então você pode, por exemplo, beleza, eu não consigo usar o Frame Generation do DLSS, mas eu posso usar o Frame Generation do FSR. Bom ponto, mas é aquilo, você tá comprando uma placa de NVIDIA muitas vezes porque você vai ter acesso ao DLSS e daí você vai estar perdendo essa coisa nova, porque eles lançaram as RTX 4000 com esse feature que você não vai ter na sua 3060, na sua 3070, o que acaba, com certeza,
Por exemplo, para mim, pelo menos, que eu jogo mais jogos campanha, eu gosto de um jogo mais bonito, não pensando só na parte do desempenho dele, fiquei desapontado tendo uma 3060, não podendo usar o Frame Generation com ela. E uma coisa com as novas placas de vídeo das RTX 4000 que a gente viu e não foi muito bem aceitado são os conectores PCI Gen 5, né? A gente tá acostumado com esse tipo de conector aqui, né? Que são os PCI 8-pin, a gente tem até nessa daí também uma 3070. Sim, mas com as RTX 4000 a gente viu algo diferente, a gente viu aquele conector PCI Gen 5, ou conhecido também como 12VH-PWR, e ele trouxe vários problemas, a gente tá vendo até hoje. Quando que a série RTX 4000 lançou? Faz mais de um ano. Faz mais de um ano e a gente ainda tá vendo problema de marcas de placas de vídeo e fabricantes de adaptadores se ferrando, tendo que pedir produto de volta por derreter esses pinos, derreter essas conexões, principalmente a conexão que fica na placa de vídeo. Sim, é uma boa ideia criar um novo conector, um conector que consiga segurar até 450, 600 watts segurando apenas um cabo. Nesse caso aqui, essas duas placas têm dois conectores 8 pinos que poderiam virar um conector desse novo apenas. Mas tem que ser bem implementado, que foi algo que a gente não viu aí. Provavelmente nas séries RTX 5000 a gente vai ver uma mudança para outro conector, uma geração nova desse conector, que a gente espera de dedos cruzados, que não tenha esse grande erro. Eu ia falar pequeno, mas não tem como chamar de pequeno algo que derreteu muitas e muitas placas de vídeo por aí, principalmente as mais caras. RTX 4080, RTX 4090 puxa tanto ali e já teve muitas centenas, milhares de placas que acabaram com o seu conector queimado, e a gente não vê isso, por exemplo, nessa 7900 XTX, que é a placa de vídeo mais forte do lado da AMD, com dois conectores apenas de 8 pinos. É aquela coisa, Robertinho, realmente a Nvidia fez meio que a intenção foi boa, a execução não tão boa. Sim, infelizmente. Que é aquela coisa, se você pensar que essas placas, por exemplo, a 4090 da vida, ia usar 4 desses conectores. Daí então já ia ser muitos conectores. Assim, você já via placas até as 3090 e tudo mais, você já via placas de AIBs, né, de Edinburgh Partners, que são vamos dizer assim, as fabricantes, né, uma ASUS, uma Gigabyte, uma MSI, coisa assim. Algumas placas já estavam vindo com 4 conectores, então é muito cabo para colocar. Só que o problema o jeito que foi implementado esse conector, ele deixa uma folguinha. Então, se você não plugar bem mesmo, se não tiver realmente cuidado ali, até na hora de verificar, na hora que você fechar o painel, que vai estar ali, que não vai estar ali, tem até agora recomendações que não, a dobra do conector tem que ter pelo menos 3 centímetros antes da dobra. Tantos graus de ângulo. Então, isso tudo acabou complicando muito a vida da Nvidia, que tem um produto superior já, mas isso acaba que meio que dá uma, assim, porque, daí toda hora o cara tem que ficar monitorando. Eu sei de pessoas que ficam literalmente ansiosas, que verificam os conectores delas, tipo, semanalmente, para ver se não desencaixou. Justamente com essas placas puxam tanta energia por um conector só, que tem pinos menores do que o conector antigo, o que faz que você tenha ali uma resistividade maior e acaba que alguns conectores venham a derreter e tudo mais, inutilizando a placa se dedos cruzados não queimarem a placa. Pelo que eu vi, a maior parte acompanha ali alguns canais de manutenção, né, de assistências técnicas lá de fora também. E a maior parte das vezes é só realmente trocar o conector, o que é menos mal, mas ainda assim, é um período que você vai ficar sem a placa, é um período que você vai ter que mandar para manutenção. Mas é claro, se tiver o cuidado ali, inclusive já tem hoje em dia fontes vindo com o conector já em 90 graus para facilitar isso daí. Só que daí você tem um problema porque algumas fabricantes colocam o conector de um jeito, outros fabricantes colocam o conector de outro. Então algumas vão ter que passar por cima, outras vão ter que passar por baixo. Até mais uma bagunça. Então fica mais uma bagunça ali. Mas uma coisa que, por exemplo, você pode mandar fazer um cabo custom já pensado para sua fonte ali. Já pensado para sua fonte, não, pensado para sua placa de vídeo, que já vai ficar ajustado. Claro, você está gastando mais dinheiro ainda em cima para fazer. Esse cabo custom pode causar problemas também, como a gente já viu. Mas é aquela coisa, se você fizer ele direitinho, no lugar que toma os cuidados dela, você encaixar da maneira correta, e já estão vindo revisões do conector que devem garantir uma conexão melhor, uma conexão mais robusta, né? Que o problema é que quando você dava essa enganchada, você tinha um pouco de folga. Então daí o problema é que às vezes quando você fechava o painel, às vezes puxava os cabos mesmo para dar aquela ajeitada nos cabos,
você acaba deixando o conector levemente solto, ele não fazia um contato tão bom, aumentava a resistividade, aumentava a temperatura, vinha derretimento. Então, isso nem eu que estou defendendo a NVIDIA dá para defender. Realmente foi uma cagada da NVIDIA, mas a gente espera que ela venha consertando. Enquanto isso, para você que adquiriu uma placa dessa ou pretende adquirir, aquela coisa, tome seu cuidado ali, evite utilizar ali adaptadores de marca se você não conhece, utilize apenas o adaptador que vem com a placa de vídeo e, é claro, também lembre-se aí de ter ali o cuidado na hora de encaixar, verifique se bem encaixado, verifique quando você fechar o painel, não vai ficar, e às vezes, dependendo do gabinete, que essas placas são larguíssimas, Sim. Você vai ter que até às vezes ficar de painel aberto ali até você comprar um gabinete grande o suficiente para você não ter essa interferência ali no cabo. A gente vê muito desse problema vindo tanto por causa daqueles adaptadores feíssimos que a gente vê do conector 12VH PWR e daí saindo para 3 ou até mesmo 4. Pé de galinha. O famigerado pé de galinha, que acaba ficando muito feio também, que acaba sendo uma questão de estética, que leva ao próximo ponto, que são as marcas, as parceiras da NVIDIA e da AMD que fazem esses modelinhos aqui. E aquilo, pode ser que aquela marca que você tanto goste não faça da placa de vídeo que você queira fazer. A gente vê aí marcas exclusivas de um lado e exclusivas de outro. Por exemplo, do lado da AMD, a gente tem a Power Color, a gente tem a Sapphire, que você não vai encontrar fazendo placa de vídeo da NVIDIA. XFX também, que é uma ótima marca de placas de vídeo, só fazem da AMD, o que acaba aí limitando, talvez, você querer puxar uma marca que não vá fazer. Mas a gente tem várias marcas em comum também, né? Asus, Giga, ASRock. E do lado da NVIDIA a gente vai ter ali Galaxy, Zotac, PNY como exclusivas, e daí se a gente for olhar as que compartilham ali, a gente vai ter MSI, Gigabyte, Asus, mais uma porrada de placas ali, sem falar naquelas mais obscuras, né, que a gente não vê muito, mas também que tem de um lado para o outro, mas aqui no Brasil que você vai ver, são basicamente essas marcas aqui. Mas o que você tem que pensar nisso? Bom, você tem que pensar que às vezes vai ter uma placa que tem um estilo em específico, né, como por exemplo, sei lá, as placas da Colorful, que tem a linha Bilibili deles, que é lindíssima, infelizmente, faz tempo que não vem para o Brasil, mas já chegaram a vir. E elas só tem ali do lado da NVIDIA. Sim. Enquanto, por exemplo, na lado da AMD, na minha opinião, tem as Power Color, as Red Devil lá. São lindas. Lindas. Infelizmente, a gente só vê elas do lado da AMD. Infelizmente, só não é pro lado da NVIDIA. Mas daí também tem aquele pequena coisa que acaba não se importando nem um pouco, na verdade, pro mercado brasileiro, que são as Founders Edition, que na verdade é um nome usado só para as da NVIDIA, que são as placas de vídeo modelo padrão, modelo estoque. Sabe aquele cooler que vem com o soprador? Modelo estoque. Então, esse daqui é o modelinho estoque da 7900 GTX. A AMD montou ela desse jeito aqui. E isso é algo que a gente vê aí pouco no Brasil, infelizmente é algo que a gente também gostaria de trazer mais, porque os modelos Founders Edition de ambos os lados são muito bonitos, são muito bonitos mesmo. Mas aquela coisa, o que isso vai interferir? Basicamente nada, meu querido. Questão de estética. É o que eu vou até puxar aqui o ponto aqui, que é um ponto conjunto. Hoje em dia, tanto do lado da AMD quanto do lado da NVIDIA, dessas fabricantes grandes, não tô falando daquela sua placa chinesa lá de terceira mão, que o chinês já ressoldou aquele chip em 3 placas diferentes. Sim. Eu tô falando realmente das placas novas ali, que são homologadas pela AMD, homologadas pela NVIDIA. Ambas elas vão ter ali as especificações mínimas tanto da AMD quanto da NVIDIA. Então você não tem que ficar se preocupando, mas poxa ali, mas aquela lá é mais legal, aquela lá é menos legal. Todas vão cumprir o papel que a NVIDIA e a AMD programaram para elas. Claro, algumas vão ter algumas funções a mais, algumas vão ter uns megahertzinhos a mais, algumas se você quiser realmente fazer o overclock, você vai ter uma melhor performance, vai. Mas geralmente você vai estar pagando a mais ali, vai ser puramente pela estética. Sim. Ou por essa possibilidade de fazer um overclock, porque no grosso, basicamente todas são iguais, você tem a mesma performance, coisa que vai ter, algumas vão ter um cooler mais robusto, que a placa vai ser mais fria, algumas vão ter um cooler menos robusto, mas elas têm a vantagem de ser menores, então se você quer montar um PC menor, isso pode ser um fator importante para você. Então o que você tem que pensar nisso? Tem que pensar assim, putz, gosto muito do design de uma placa, então você tem que pensar se aquele design vai ter para ambos os lados, ou se vai ter em um lado só, talvez seja algo que influencia ali qual placa você vai escolher, qual lado você vai escolher dessa jogada. E, por exemplo, isso acaba sendo um problema, como, por exemplo, uma das marcas que faz para ambas as fabricantes é a Asus. E a gente vê muito mais Asus TUF da NVIDIA do que para a AMD, o que acaba sendo
mais difícil de você achar caso você queira uma TUF RX. E uma coisa que a gente meio que passou por cima, mas não falou bem também, é a questão do AI, que nas placas da NVIDIA tão avançadas, tanto que o pessoal tá até zoando, falando que a NVIDIA não liga mais para nós, consumidores finais, que a NVIDIA está só pensando em vender acelerador de AI para grandes empresas. Até teve notícia recente que o Google esse ano vai gastar mais com hardware, e com hardware entende-se NVIDIA, do que com pessoal. Primeira vez na história que o Google vai gastar mais com hardware com o pessoal. Por quê? Porque a NVIDIA está fazendo os melhores aceleradores de AI do mercado. E isso, querendo ou não, joga aqui uma poeirinha aqui de AI também nas placas da NVIDIA. Então agora também tem aquela questão de você ter lá o seu próprio chatbot dentro da sua placa lá, que vai ter lá o Chat with RTX. O Chat with RTX, que é vamos dizer assim, o chat GPT feito na sua própria placa de vídeo. Você tem toda a questão agora de geração, né, de geração procedural em AI, que vai ter nos jogos, questão de conversação, questão de às vezes você vai ver um NPC e você vai ter que conversar com ele com voz, para daí ele pegar e te dar uma resposta. Ele não vai ter mais aqueles diálogos padrões, uma coisa que deve vir agora na inovação de jogo, e a gente não sabe como é que isso vai ficar do lado da AMD, sendo que só a NVIDIA por enquanto apresentou esse tipo de função. Então se isso é algo que te interessa, se você trabalha com AI, se você trabalha com Large Language Models, né, com LLMs e tudo mais, talvez seja algo que você tem que pensar em ir mais pro lado da NVIDIA, que ela vai te dar mais recursos do que a AMD. Sim, com certeza a NVIDIA está muito na frente em questão de inteligência artificial do que a AMD. Mas isso pode dar até um pouquinho de medo pra gente, como você mesmo já falou, que a NVIDIA aí talvez esteja deixando o lado gamer de lado para focar na inteligência artificial, que foi um mercado aí que deu um estouro gigantesco nos últimos 2 anos. Mas é aquilo, com certeza a AMD já está trabalhando para dar um boost aí também no lado da inteligência artificial, não só em jogos, em Image Procedure, em várias outras gerações aí de imagem, de vídeo, de texto, de voz, que com certeza vão vir mais pra frente nas próximas gerações da AMD também. Mas sim, com certeza a NVIDIA tá na frente em questão de inteligência artificial. Mas agora fica com você, meu querido. E aí, o que você quer? Você quer o custo-benefício? Você quer realmente a performance pura? Qual que é o seu critério ali? O que você realmente pensa ali a respeito dessas placas? E afinal, não tem escolha certa, você pode escolher as duas, você pode ser muito feliz com as duas. Vai depender do quê? Vai depender se você tem ali, você precisa de alguma feature que às vezes tem nessa, não tem nessa, ou se você realmente não precisa, por exemplo, de nenhuma das features, tá falando um monte de coisa ali, de frufru, de DLSS, não sei o que lá. Você fala assim, meu querido, eu só jogo aquele CSzão raiz, eu tô cagando pra isso daí. Mano, mete bronca, vai de AMD, você não vai se arrepender, são placas excelentes. Ao mesmo tempo, você é aquele cara chato pra caramba que só joga jogo em 4K no Ultra com Ray Tracing ligado, aí meu querido, vai ter que ir de NVIDIA, não tem como. Mas aí que tá, você tem que ponderar esses pontos, ver o que mais sentido pra você, ver o que mais sentido pro seu bolso, e é claro, pra estética geral do seu PC também, que isso é algo muito importante, a galera cada vez olha mais pra como você vai montar uma build bonita, uma build harmoniosa, por assim dizer, né, Robertinho? Exato. Então, você tem que botar isso tudo na ponta do lápis e escolher. E é claro, vai deixando aquele like, se inscreve no canal. E para comprar tanto placas da AMD quanto placas da NVIDIA, é só colar ali na tela que a gente tem placas de ambos os times, vamos assim dizer, para você poder satisfazer ali e montar aquele precisão dos sonhos, fechou? Eu vou ficando por aqui. Falou e a gente se vê no próximo vídeo.